Fala, meus aficionados! Hoje eu vou trazer para você uma explicação sobre as estratégias que as pessoas no Trato Feito, sim, aquele reality show daquela loja de penhores lá de Las Vegas, as estratégias que eles utilizam numa negociação para negociar valores. Você sabe que eles fizeram bastante sucesso na televisão, você com certeza já assistiu alguns episódios deles, e as técnicas que eles utilizam são muito legais, são muito interessantes, e são técnicas que você consegue utilizar também nas suas negociações. Você vai aprender mais sobre isso daqui a pouquinho. São técnicas que você consegue utilizar, na verdade, em qualquer negociação. Então vamos entender um pouquinho melhor agora sobre as técnicas de negociação utilizadas e também um pouco sobre o pensamento estratégico deles quando vão negociar com alguém que acabou de chegar na loja. Vamos lá. Tá, o que você tem aí? Esses são os storyboards de um grande filme da Os storyboards. Eu gosto muito quando eles fazem essa tradução. Disney, o longa-metragem do Júlio Verne, 20 mil léguas submarinas. Show de bola! E como é que você arrumou isso? Eu usei pra trabalhar pra Disney, eu sou da Flórida. Nós fazíamos banquetes anuais, eles rifavam alguns prêmios e tal, e eu fui pra casa com isso, por ser um bom funcionário. É sobre o Capitão Nemo. Ele tá tentando fazer o mal, dominar o mundo e tal, no submarino dele, e aí, basicamente, ele tem uma epifania quando uma lula gigante ataca, e ele decide que quer usar o submarino pra sempre. Tem ideia de... Legal que ele provavelmente não conhecia a história completa desse jeito que ele falou, mas é muito legal ver como a equipe de produção já entrevista o cara, já seleciona o cara que vai chegar na loja e já dá um briefing para ele e diz para ele contar essa historinha já roteirizada. Muito legal como eles fazem esse reality show. Quanto que é por isso? Meu número é 500 cada um. 500 cada um eu acho um preço bem razoável. Legal, vamos ver o que aconteceu aqui, vamos lá. Primeiro ponto aqui, veja como o pessoal da loja de penhores, veja como eles, os compradores, eles pedem para que o indivíduo, o vendedor, faça a primeira oferta. Por que eles fazem isso? Em que situações é vantajoso que a gente faça a primeira oferta? Essa primeira oferta é vantajosa de ser feita quando você não tem ideia do quanto a outra pessoa pode oferecer ou pedir sobre aquilo que você está negociando. Quando você não tem a mínima ideia, você não sabe se esse produto aqui custa 10 mil dólares ou 100 mil dólares ou 500 dólares, isso é vantajoso, porque dessa maneira você já tem uma boa noção de expectativa da outra pessoa. Até porque, como a gente vai ver daqui a pouquinho, essa expectativa normalmente é setada lá no alto, ela é colocada lá no alto, no nosso ZOPA, da zona de possível acordo. E, por sua vez, a outra pessoa já espera que você, de certa maneira, faça uma proposta por um valor bem menor. Vamos ver o que vai acontecer. Na real, esse preço eu consigo na revenda. Então eu vou ter que te oferecer 800. Legal, ofereceu 800. Vamos lá, algumas coisas importantes. Veja que quando ele falou do valor de 800 reais, ele mencionou uma justificativa qualquer. Qual foi a justificativa que ele utilizou? Poxa, esse preço eu consigo na revenda só. Não vai fazer sentido para mim comprar. Isso é muito interessante porque tem um estudo que foi feito a respeito da teoria da justificativa que fala que quando você dá qualquer tipo de justificativa, as pessoas já ficam mais inclinadas a aceitar aquilo que você está propondo. Tem um estudo muito interessante que foi feito pela Ellen Langer, se eu não me engano, 1976, não vou saber a data exata. Ela é uma pesquisadora de Harvard muito famosa na área da persuasão. E ela fez um estudo onde ela percebeu que quando uma pessoa dava uma justificativa, e olha só que interessante, não importava qual era a justificativa, as outras pessoas aceitavam mais a proposta dessa pessoa que deu a justificativa de uma maneira mais fácil. No caso, ela fez um estudo falando sobre furar uma fila. Então as pessoas aceitavam que um indivíduo furasse uma fila quando ele dava uma justificativa qualquer. E a justificativa era de que ele estava com pressa, no caso. O que eu quero dizer com isso é que qualquer justificativa que você dê já faz com que outra pessoa aceite melhor o que você tem a falar. E no caso ele falou que simplesmente ele vai usar, esse valor é o valor que ele usa na revenda do produto. Mas veja bem, olha só que interessante, o vendedor, o indivíduo, o cidadão, em nenhum momento contra-argumentou isso, questionou essa informação. Poxa, será que tu vai vender por 1.500 mesmo? Tu não está mentindo para mim? Será que esse valor está correto? Não, ele não questiona, porque nós temos essa tendência a aceitar as justificativas cegamente. Utilize isso a seu favor na sua próxima negociação. E olha só também outra coisa muito interessante. Quando ele citou um valor de 800 dólares, ele citou um valor muito abaixo dos 1.500 que ele havia pedido inicialmente.
Olha só que interessante. Então aqui a gente está trabalhando com uma faixa de Zopa agora mais aberta, né, de certa maneira. A gente tem o valor máximo que é 1.500 e o valor mínimo que é 800. E daqui por diante, então, eles vão trabalhar apenas nessa faixa de valores, como a gente vai ver daqui a pouquinho. Então ele setou a primeira Zopa, o vendedor citou a primeira Zopa por 1.500 e o comprador por 800. E quando ele fez esse contraste muito alto, ou seja, quando ele colocou esses valores muito distantes uns dos outros, como eu mencionei anteriormente, isso já era uma coisa esperada. Então o primeiro cara já esperava que isso fosse acontecer. Mas isso também foi um certo risco que o pessoal do trato feito correu. Porque quando você baixa demais um valor de uma negociação, quando você exige muito dessa sua Zopa, diferencia muito um valor do outro, você basicamente está correndo um risco de fazer com que outra pessoa fique zangada, impaciente, fique desgostosa com a sua contraproposta, o que por sua vez vai fazer com que a negociação fique abalada, beleza? Então é um risco que a gente pode estar correndo. No caso, o vendedor ele já tinha uma ideia que isso ia acontecer, por isso ele aceitou isso muito bem, entende? Eu acho que a pressão das câmeras também, do ambiente, favorece a isso, mas muitas das vezes a pessoa pode ficar se sentindo ofendida. Se você for a pessoa que está dando a contraproposta ou recebendo a contraproposta, você pode usar dessa técnica inclusive, viu? Mostre que você está zangado, que você não gostou da contraproposta. Isso é uma ótima maneira de anular essa contraproposta, que o cara não fez e por isso ele saiu perdendo a negociação. Acho que eu não posso fazer isso não. É o seguinte, eu trouxe isso para alguma eventualidade. Vai junto com o meu crachá da Disney. Vamos fechar em $1.000. Fechar em $1.000, botou só mais R$200. $200 no caso. Mas vamos lá, eu achei muito inteligente essa jogada, esse planejamento que ele fez previamente. Vamos lá. Ele trouxe o crachá dele da Disney para dar uma validação para o produto, para esses quadros, né? Muito legal, muito interessante. Isso foi uma carta na manga, um argumento persuasivo que ele tinha e o argumento persuasivo que ele não revelou inicialmente. Então veja bem, ele já sabia que tudo isso ia acontecer, foi muito inteligente da parte dele. Ele sabia que ia dar um valor lá no alto, ele sabia que ele ia ser replicado por um valor lá embaixo, e ele tinha a impressão de que, poxa, com esse crachá, então eu vou conseguir negociar esse valor mais para cima. Fez isso de maneira esplêndida. E é isso que tem que acontecer mesmo no Zopa. Se a gente fica negociando apenas preço, apenas valores, a gente perde muito nesse aspecto. É muito interessante que você tenha cartas nas mangas extras para que você consiga fazer com que o seu cliente negocie no valor que você quer, nem que para isso você precise adicionar uma outra coisa. Eu pessoalmente sou muito contra descontos, principalmente se você está oferecendo o seu trabalho, né, suas horas de trabalho nesse quesito, mas de uma maneira geral, é legal que você tenha cartas na mangas, outros argumentos que vão fazer com que você não negocie apenas um número, mas negocie também outras coisas, outros fatores que aumentam o bolo da negociação, fazem o bolo crescer. Então a proposta, justamente pelo fato dele oferecer o crachá, ficou mais interessante para todo mundo nesse valor que ele propôs, perfeito? Ele conseguiu agregar muito valor. Mas eu acho que ele podia ter pedido mais dinheiro. Vamos ver o que vai acontecer. Eu pago 900, que tal? Beleza, eu pago 900, que tal? Aqui vai uma coisa muito interessante. Ele usou várias técnicas nesses poucos milésimos de segundos aqui. E é uma leitura muito interessante que a gente pode fazer. Vamos lá. Primeiro de tudo, vamos prestar atenção na linguagem corporal do comprador do trato feito. Ele se colocou para frente, ele franziu as testas, ele falou, pago 900, que tal? Eu não sei se ele falou exatamente isso, né, porque está traduzido, mas ele falou alguma coisa nesse sentido. Então, com a linguagem corporal dele, ele deu a entender que essa era a sua última oferta. E olha só que interessante, com a nossa linguagem corporal a gente consegue trazer muitas informações, é por isso que numa videoconferência a gente perde muito, sabe? Por isso que é muito bom negociar ao vivo, presencialmente, cara a cara. A gente tem muito mais informações à nossa disposição e consegue, através da nossa linguagem corporal, da nossa entonação de voz, trazer mais informações àquilo que a gente está falando, beleza? Então, com a linguagem corporal e também o jeito de falar, ele deu a entender que aquela era a sua última oferta. Então, essa foi a primeira técnica, utilizar a sua linguagem corporal para trazer essa informação. E qual é a segunda técnica? Vamos lá. Ele basicamente mostrou que se ele não fechasse o negócio, nada ia mudar na vida dele. E sim, você tem que demonstrar numa negociação que
você tem a capacidade de ir embora sem fechar negócio, beleza? A sua capacidade de ir embora sem fechar negócio é um dos principais argumentos persuasivos que você pode ter numa negociação. Porque quando você deixa isso claro numa negociação, a outra parte, por sua vez, não vai se sentir à vontade para te pressionar e exigir valores maiores ou muito diferentes daquele que você propôs inicialmente. Portanto, deixe bem claro na sua negociação que você pode ir embora quando você quiser, que essa negociação não vai ser tão importante assim para você. Ela pode até ser importante, mas você tem que deixar claro que poxa, você tem outros clientes que você também pode utilizar, beleza? E foi justamente isso que o cara do Trato Feito fez e deixou a outra parte numa situação muito difícil de lidar, ele não tem muito o que fazer. Ele já melhorou um pouco, então ele cedeu um pouco essa concessão, ele fez um favor, entre aspas, e quando o cara do Trato Feito faz esse favor, entre aspas, ele já deixa outra pessoa, de certa maneira, com uma dívida com ele. Teoria da reciprocidade. Toda vez que você faz um favor, a outra pessoa fica em dívida com você. Então, quando ele dá essa ideia de que ele não vai fazer mais propostas, quando ele passa essa ideia também de que se não fechar negócio para ele, não vai fazer diferença nenhuma. E quando ele já abre um pouco o valor e cede, faz esse pequeno favor e gera essa dívida também com ele. Então, essas três coisas que ele fez nesse menos de um segundo, faz com que a outra pessoa fique numa situação onde ela aceita ou não. E ela provavelmente vai querer aceitar, justamente muito motivada por causa do sentido da reciprocidade. Ela vai se sentir em dívida com eles uma vez que ele já fez todas essas concessões. Vamos ver o que acontece. Quer saber? Eu topo. Trato feito. Obrigado, agradeço. Tô dizendo, claro que ele ia fechar, pô. Com todas essas técnicas utilizadas, ele ficou numa situação muito complicada. Enfim, é muito interessante ver como numa negociação de pouquíssimos segundos a gente pode ver tanta técnica assim sendo utilizada. É uma coisa muito rica, muito legal mesmo. Se você gostou desse conteúdo, compartilha esse vídeo, dá uma curtida, se inscreve no nosso canal, ativa o sininho, faz tudo que tem que fazer aqui no YouTube. A gente está começando o canal agora, então caramba, a gente ainda tem muito o que crescer. E a gente também entende que aqui no Brasil as técnicas de negociação são muito pouco difundidas. As pessoas no Brasil não sabem negociar bem, infelizmente. A gente quer mudar isso dentro da Afix. Então, por favor, compartilha com as pessoas que você acha que precisam desse vídeo e entenda bem que essas técnicas vão ser muito úteis para diversas situações da sua vida. Compartilhe com outras pessoas também. Siga também a gente no Instagram, vai lá no Afix Soluções e também no Felipe Costa B2B e segue os nossos conteúdos lá, curte os nossos conteúdos lá também. Tem muito conteúdo interessante que eu tenho certeza que você também vai gostar. Forte abraço, vejo você no próximo vídeo.